Bonjour, bonjour, bonjour. Estamos ao vivo para mais um 459. Já coloca aí. Bora tocar o terror na terra nessa semana extraordinária. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Já começamos. Dá um F5 aí, que nós vai ser atualizado. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Façam todos um excepcional dia. Quem aí está animado para viver a melhor semana da sua vida? Já escreve um bom dia aí e um TTT, bora tocar o terror na terra. Só reinantes, que, gente, de verdade, para acordar 4h59 da manhã numa segundona. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Vocês sabem que aqui em Paris já são 10 horas da manhã, né? Aqui em Paris nós estamos ainda com o horário que a gente chama de verão aí no Brasil. Então aqui já são 10 horas da manhã. Olha isso aqui. 10 horas. Então, assim, de verdade. 10h06 da manhã. Aqui o sol já está raiando, raiando. Glória a Deus. Eu sei que aí no Brasil o dia está amanhecendo. Então, bora tocar o terror na terra. Bora fazer o melhor dia da nossa vida, porque o momento presente, o presente é realmente um presente do Senhor nas nossas vidas. Você não tem como você voltar ontem e fazer o que você não fez, e também você não consegue fazer o amanhã. Só consegue fazer hoje. Então, o seu futuro você escreve agora, no presente. E hoje é o dia que Deus preparou para mudar a sua realidade, para você se posicionar, para mudar a rota do seu destino. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar falando sobre os bloqueios que te impedem de prosperar. Nós vamos vir aqui cada dia falar sobre um bloqueio. Então, gente, de verdade, se vocês pegarem os códigos dessas lives e colocar em prática, não tem como algo não acontecer na sua vida. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Bora tocar o terror na terra. E nós vamos falar hoje sobre bloqueio de autoimagem. Se eu pudesse falar para vocês assim, Ana, tem vários bloqueios, não tem? Tem. Bloqueio de autoimagem, bloqueio de o perfeccionismo, tem a procrastinação, tem o medo de errar, tem o medo da crítica, tem a necessidade de aprovação das pessoas, tem o medo do julgamento, tem o bloqueio de paternidade, maternidade, tem o bloqueio de aprendizagem, de criatividade, tem vários bloqueios, tem a escassez, tem muitos. Mas se eu fosse falar um para você, aquele que nós temos que tratar, que para mim é como se fosse a base de tudo. Se você trata esse bloqueio, um monte de bloqueio cai por terra e você fica mais forte para poder tratar outros bloqueios. Seria esse que nós vamos falar hoje, que é o bloqueio de autoimagem. Escreve isso aí para mim, autoimagem. Se você realmente tratar isso que nós vamos falar aqui hoje, se você realmente ativar a sua identidade, tratar a sua autoimagem, a sua vida já começa a mudar. Porque você começa a se enxergar diferente. Você muda a sua frequência, muda a sua energia, muda a sua postura. Você vai começar a aumentar a sua autoestima, entender o que você carrega, ou melhor, quem você carrega. E aí, gente, não tem como, senão realmente você começa a ficar insuportável. Mas não é insuportável de ruim, não. É porque muitas pessoas vão começar a te criticar, vão começar a achar agora que você é o blogueiro, que você agora está se posicionando, que quem você é para estar falando essas coisas. Por quê? Uma pessoa ela começa a ser insuportável quando ela não cabe mais no suporte de outras pessoas, principalmente aquelas que estão ao seu redor. Aquelas que te conheceram quando você nasceu, que já participaram aí, né, da sua vida, elas vão olhar para você e vão te ver diferente. E aí elas vão falar que você ficou metido, que você ficou nariz em pé, insuportável, mas não é não. É porque agora você sabe quem você é. Você aprendeu a falar não para as pessoas. Isso é um bloqueio, né? Bloqueio de dizer não. Você aprendeu a falar não para as pessoas. Você agora vive pelo propósito de Deus. Então você tem foco, direcionamento. Então você vai começar a fazer no seu dia a dia coisas que essas pessoas não fazem. Você vai começar a acordar mais cedo, você vai começar a estudar mais, você vai começar a cuidar do seu corpo, a se alimentar melhor. Não vai ser todos os ambientes que você vai frequentar mais. Pelo contrário, você vai começar a falar coisas que você nunca disse. Então, algumas pessoas realmente vão achar que você ficou um pouco metido, mas não é não. Só porque agora você sabe quem você é. O bloqueio de autoimagem. Ana, me explica que bloqueio é esse, porque eu acho que eu tenho ele. A pessoa que
não se sente merecedor, uma pessoa que não se sente capaz, uma pessoa que não se sente boa o suficiente, uma pessoa que sempre acha que o outro está melhor do que ele, uma pessoa que não entende que ela é merecedora de prosperar, de acessar o sucesso, essa pessoa tem a autoimagem dela abalada. Existem 3 crenças limitantes, que é a crença de identidade, de capacidade e de merecimento. E esse bloqueio de autoimagem, ele bate essas 3 crenças. Então, são pessoas que não entendem o valor que carregam e dificilmente elas se posicionam na vida. Parece que as coisas não acontecem. Por mais que ela vai, por mais que ela faz, sabe? Ela sempre se sente atrás, sempre se sente um pouco diminuída. Eu quero explicar para vocês hoje sobre o bloqueio de autoimagem. Se você entender quem realmente você é, se você entender aquilo que você carrega. Ana, caiu a live. Caiu, gente? Caiu, mas voltou. Glória a Deus. Glória a Deus. Voltou? Me fala se você está ok. Me fala se está ok. Tá ok, né? Já voltou. Voltou agora para mim. Tá ok. Ok. Então, bora lá. É porque essa live hoje está poderosa demais. Você acha realmente que o inimigo quer que as pessoas elas se curam na autoimagem? Que elas começam a entender quem elas são de verdade? Porque no dia que você entender quem você é, você sai voando na rua. Que isso? Você não olha nem para o lado mais. Você só olha para frente e para o alto. Você não recua mais. Você não fica querendo aprovar a aprovação das pessoas mais. Você não tem medo de errar. Você realmente é ousado. Você arrisca. Você se posiciona. Pensa, uma pessoa que sabe quem é. Ana, como é que eu sei que eu já sei quem eu sou? Ou então, como é que eu sei que eu tenho bloqueio de autoimagem? Pelos seus resultados. Se a sua vida ainda não está próspera, se você ainda não tem a plenitude ali, pelo menos em grande parte das áreas da sua vida, isso é um indício de que você tem um bloqueio de autoimagem. Então, me explica, qual é esse bloqueio? Bloqueio de autoimagem é quando eu me vejo na lente de outras pessoas. É quando eu me vejo como outras pessoas dizem que eu sou. E ele surge, né, esse bloqueio, ele é instalado. Pensa assim, nós temos um sistema operacional e nós nascemos com esse sistema operacional para ser configurado. E quem configura esse sistema, Ana, quando a gente é pequeno? Os seus pais. Ou quem é autoridade na sua vida. Então, alguém que te criou, ou pai ou mãe. A maioria é pai e mãe, tá? A maioria. Mas, por exemplo, eu não fui criada com os meus pais. Então, quem era o seu tutor? Né? Às vezes é o avô, a avó, às vezes é ali uma babá, é o professor, né? Talvez você ficava muito tempo na escolinha desde quando você era pequeno. Enfim, pessoas que eram autoridade na sua vida, na sua infância. Pessoas que ditavam aquilo que você deveria fazer, aquilo que você tinha que fazer. Então, essas pessoas com quem você olhava para elas e você via, essa pessoa tem autoridade sobre mim, eu preciso seguir o que ela está falando. A maioria é pai e mãe, tá? A maioria. Então, quando você olha para a sua infância e você vê que você tem esse bloqueio de autoimagem, é porque essas pessoas, elas forjaram uma imagem falsa sobre você. Então, quem aqui já escutou muitas vezes frases como: você é burro, você não vai dar certo na vida, ou por que que você nasceu? Você só faz bagunça, para de aparecer, ninguém quer te ver. Ô menino gostoso, ô menino baguncento, por que que eu te tive? Nem era para você ter nascido. Vai embora daqui, me dá sossego. Eu vou sair dessa casa e não vou voltar nunca mais, porque vocês não me deixam em paz. Quem que já escutou várias frases como essa? Vai escrevendo aí as frases que você escutou. Vai escrevendo aí. Você é um fardo na minha vida. Você nunca vai dar certo. Você nunca vai ter dinheiro. Você não vai ter família. Você nunca vai conseguir casar. Gente, eu já tive uma mulher que eu desbloqueei no método IP, que a própria mãe dela falava para ela que ela nunca ia casar, que ela não ia dar certo na vida. Ela escutou a vida dela inteira falando que ela ia ser uma fracassada. Imagina como que essa mulher, qual que é a imagem que essa mulher tem? Se a própria mãe disse isso para ela.
Aqui, ó, eu escutava para ficar quieta, parar de falar. Esse bloqueio, gente, ele é muito forte. Eu já escutei isso também. E durante 36 anos da minha vida, eu não abri a boca. Eu ficava só trabalhando, abaixava a cabeça, até no dia que eu descobri esse bloqueio. E eu rompi, e eu subi pela primeira vez no palco. E é como se vinha a vozinha falando: fica quieta, para que você vai falar? Você está muito aparecida. Isso é bloqueio. Muitas pessoas que escutaram isso não conseguem se posicionar, não conseguem subir no palco. Elas acham que se elas falarem, elas vão estar incomodando as pessoas. Elas acreditam que elas não têm valor, que o que elas vão falar ninguém quer ouvir. Por quê? Porque ela escutou na infância dela inteira para ela ficar quieta. Aí chega na fase adulta, você não fala. E deixa eu te dar um código poderoso, poderoso. A tua dor tem intimidade com o teu propósito. Exatamente nesse lugar que você foi bloqueado, bloqueada, tem a ver com o propósito que você veio cumprir. Por isso que eu, Ana, explodi tanto. Porque eu estava bloqueada justamente com autoimagem, isso que eu estou falando com vocês. E quando eu curei minha autoimagem, quando eu comecei a tratar, pega isso aqui, autoimagem não tem cura, tem tratamento. Então você vai tratando a sua autoimagem, você vai fortalecendo a sua autoimagem. Eu vou explicar como. E eu fui tratando a minha autoimagem. Quando eu comecei a tratar e comecei a me ver diferente, as coisas começaram a mudar. E eu comecei a me posicionar, mesmo com medo. Gente, de verdade, parecia uma vozinha falando: não sobe nesse palco, para de falar, ninguém quer te ouvir, fica quieta, fica quieta. Era muito forte. Tanto que quando a primeira palestra que eu dei, o meu coração parecia que ia sair pela boca. A minha barriga gelava, a minha mão suava. Gente, foi um negócio de doido. O que é isso, Ana? É quando você começa a viver uma nova experiência. E eu comecei a viver uma experiência enfrentando o meu medo, enfrentando o meu bloqueio. Tudo estava, tudo no meu sistema operacional estava dizendo para eu não falar, para eu ficar quieta. Mas eu fui lá e rompi esse bloqueio. É assim que você vai conseguir vencer a autoimagem. É quando você começa a ter resultado, quando você começa a se posicionar. E eu vou explicar como. Olha aqui, olha, cala a boca, menino. Olha aqui, gente, quando os mais velhos estão conversando, o menino fica calado. Imagina uma criança escutando isso a vida toda. O que vai ser um homem desse na fase adulta? Totalmente bloqueado. Putz, Ana, putz, isso aqui caiu uma ficha. Ana, você é incrível. A sua dor tem intimidade com o seu propósito. Exatamente. Você imagina o tanto de coisas que vocês ouviram na infância. E não é porque o seu pai é ruim ou sua mãe é ruim. De verdade, eles só passaram para você aquilo que eles sabiam. Gente, às vezes a gente fica achando assim: não, meu pai me bloqueou todo. Dá glórias a Deus, sabe por quê? Porque o seu bloqueio tem intimidade com o teu propósito. Quanto mais desafios você viveu na sua infância, mais mostra a grandiosidade do propósito que você veio cumprir. Então, qual que é o seu papel agora? Desbloquear o mais rápido possível. Perdoar o seu pai e sua mãe, honrar a vida deles e começar a escrever sua própria história. Começar a olhar para esses bloqueios e a gente, sabe o que eu falo que eu sou? Eu sou caçadora de bloqueios. Toda vez que eu vejo um bloqueio aparecer na minha vida, eu vou lá e quero tratar esse bloqueio o mais rápido possível. Por quê? Porque eu sei que esse bloqueio tem intimidade com o meu propósito. E se eu não tratar esse bloqueio, eu não vou cumprir o meu propósito. E tratar o bloqueio é enfrentar a dor, é suportar a dor, como eu suportei de subir naquele palco. Gente, a sensação que tem de quase morte é igual bloqueio de escassez. Vai entrar no restaurante mais caro da sua cidade. Vai comprar algo que você não consegue comprar. Sabe assim, porque você até consegue, mas a escassez não deixa você comprar. A escassez não deixa você fazer. Quantas vezes eu e meu esposo tinha condição de fazer várias coisas e a gente não fazia por causa da escassez? Não é porque não tinha dinheiro, não, gente, é escassez. Aí, na hora que você vai enfrentar a escassez, parece que seu cérebro buga, sabe? Assim, você fica, mas você tem que enfrentar. Não vai ser fácil enfrentar um bloqueio, não vai ser fácil romper, mas depois que você enfrenta, você vai ficar mais forte. Por quê? Porque na hora que você mergulha fundo, na hora que você acessa o seu pior, você encontra o seu melhor. E aí você vê que não é tão difícil assim. E aí você vê que se você subir no palco e começar a falar, as pessoas vão te ouvir. E aí você vai começar a receber testemunhos das pessoas falando: ainda bem que você abriu a boca. Aquilo que você falou fez sentido para mim. Aí você fala: peraí, não é para eu ficar calada. Não é para eu ficar calado e quieto. Se eu abrir a boca e começar a falar, eu vou conseguir transformar a vida de outras pessoas.
E aí você começa a viver uma nova experiência. E aí eu já disse isso aqui várias vezes. Como é que uma crença ela é formada na sua cabeça? Como é que uma crença ela é configurada no seu sistema operacional? Através de uma experiência que gerou uma memória, que gerou um pensamento, que gerou um sentimento, que gerou uma crença. Então vamos lá? Você teve uma experiência. Qual experiência? Fica quieto, menino. Quando adulto fala, a criança fica calada. Ninguém quer te ouvir. Você está muito bagunceiro. Para de ser parecido. Senta aqui, vai ficar quieto no seu quarto. Vai parar de fazer bagunça. Experiências. Como é que uma crença ela é formada? Por duas vias. Forte impacto emocional ou repetição. Então, você escutou por repetição várias vezes para você ficar quieto. Para você não abrir a boca. Ou quando você abria a boca, você ainda apanhava. Teve gente aqui que apanhou. Eu não conheço vocês, mas com certeza teve gente aqui que apanhou de chinelo, que apanhou de correia, ainda mais quando você é mais antigo, né? Assim, eu apanhei, gente. Eu apanhei de chinelo. Então, você ainda apanhava ainda, percebe? Violência. E aí você ficava quietinho no seu quarto, caladinho. Imagina as experiências que você viveu. Essa experiência gerou uma memória. Essa memória gerou um pensamento. Uma memória de quê? Eu preciso ficar quieto. Uma memória de dor porque você ainda apanhou. Gerou um pensamento de que eu não posso abrir a boca. Eu tenho que ficar quieto, tenho que ficar calado. E esse pensamento gerou um sentimento de que você não tem valor, de que o que você for falar não tem valor. E que gerou uma crença. E aí, crença de autoimagem. Na hora que você volta, como é que você trata essa crença? Vivendo uma nova experiência. Por isso que a vida é feita de experiências. Se você não. Aqui, ó, apanhei de cinta. Gente, eu também. Eu não apanhei, mas tentaram me bater e tentaram me abusar. Gente, é muito sofrimento, né? Apanhei com uma mangueira preta. Olha isso. Então, aí você vira, então fala assim: então tá, Ana, como é que eu trato essa crença? Vivendo uma nova experiência, para você gerar uma nova memória, um novo pensamento, um novo sentimento, uma nova crença de que você tem valor sim, de que aquilo que você vai falar é importante sim. Como é que eu gero uma nova experiência? Indo para o campo de batalha, subindo no palco, pegando o microfone, entrando no restaurante mais caro da sua cidade, vencendo essa escassez, vencendo essa autoimagem, vencendo a necessidade de aprovação das pessoas. Começa a falar não para aquelas pessoas que você não tinha coragem de falar não. Gente, na hora você vai quase morrer. A sensação é de quase morte. Quando você desagradar as pessoas. Você vai não se... Quem quer agradar as pessoas, Ana? Aquelas pessoas que não se sentiram amadas, que têm que se sentir aceitas, valorizadas. Então você quer agradar o mundo. Você fala sim para todo mundo e não para o teu propósito. Por quê? Porque quando você fala sim para as pessoas, você fala não para o seu propósito. Porque você não está enfrentando o seu bloqueio e ele tem intimidade com aquilo que você veio cumprir aqui na Terra. O que eu preciso, então? Botar para lascar. Falar, olha, você quer saber? Eu sou um caçador de bloqueios. Eu vou desagradar aquelas pessoas que eu mais quero o amor delas. Por quê? Porque eu não posso mais agradar pessoas. Isso é um bloqueio, necessidade de aprovação. Então, nós vamos falar sobre todos os bloqueios. Por que você está falando de todos hoje, Ana? Porque o bloqueio de autoimagem, ele é a base. Se você começa a entender quem você é, se você trata esse bloqueio de autoimagem, você vai se posicionar, você vai ter mais autoestima, autoconfiança. Ana, como é que a autoconfiança vem? Com resultado. Então, eu vou ter que ir para o campo de batalha. Eu vou ter que começar a fazer aquilo que eu não quero fazer. Por quê? Porque o teu bloqueio vai te prender a vida toda. Ele vai querer te defender, ele vai querer te tirar daquela dor. Sabe o que acontece? Toda vez que você for enfrentar algo que vai te causar dor, o teu cérebro, o teu ego, ele vai querer te defender, para você não passar por aquela dor. Então, na sua infância, você passou por muitas dores. Você escutou muitas coisas, você foi violentado, você escutou que você era um fardo e isso te machucou muito. Então, é muita dor guardada. Na hora que você vai enfrentar essa dor, o teu ego logo fala para você assim: não, não, sai daí, volta para trás, não se exponha, não vá, não enfrenta isso. Você vai, ele quer te defender, é uma defesa. O teu bloqueio, ele quer te defender da dor. Acredita nisso. Só que você agora vai aprender a suportar a dor. O teu bloqueio, ele quer te defender da exposição, de você ser criticado, julgado. O teu bloqueio, ele não quer que você seja ridicularizado. Então, ele vai querer te defender ao máximo.
dessa dor. Só que agora, de verdade, não tem nenhuma criança aqui. Todos vocês são adultos. Então, todos vocês já têm capacidade para suportar a dor. Qual o problema de ser criticado? Me fala aqui, gente. Qual o problema de sentir a dor? De sentir rejeitado? De você for criticado? Qual o problema daquela pessoa não te amar mais? Daquele amigo, quando você falar, não, eu não quero ir, ou eu não posso ir, ou eu prefiro fazer isso do que ir com você? Qual o problema de você falar não para as pessoas e elas não te amarem mais? Se quem tem que te aprovar já te aprovou. Que quem te ama incondicionalmente, não tem que ter condição para te amar. Que se você é filho amado de Deus, se você tem a sua identidade ativada de verdade, qual que é o problema? Qual que é o problema daquela amiga te rejeitar? Gente, o maior problema é que vocês não querem sentir a dor. Vocês não querem suportar a dor. Mas pega isso, quem não quer sentir a dor, quem não quer suportar a dor é a sua criança. Porque o bloqueio, a memória é na tua infância. É a sua criança que não quer sentir dor. É a sua criança que vai achar que vai quase morrer se ela passar por essa exposição. Se fulano rejeitar ela, se ciclano falar mal dela, é a sua criança. Porque você já é adulto e você consegue suportar essa dor. Por isso que na hora que o bloqueio vem, o bloqueio ativa uma memória. A memória não é hoje, a memória está lá na sua infância. Não é você com 30, 40, 50 anos. É você com 6 aninhos de idade. E aí você vai falar com você agora. Eu suporto a dor. Eu já cresci. Eu sou um adulto e eu consigo encarar essa dor. Eu consigo suportar essa dor. Isso são os desertos da vida. Isso são as pessoas que crescem, que amadurecem, que param de fugir dos seus bloqueios e começam a encarar os seus bloqueios. Ana, mas vai doer. Deixa eu te falar uma coisa, vai doer muito. Mas a dor vai ser de quase morte. Vai ter dor que você vai sentir que vai parecer que está rasgando o seu coração. Estou falando de verdade. Tem pessoas que passaram por tanta dor na infância que na hora que encarar essa dor agora, vai ser uma dor quase insuportável. Mas eu posso falar? Você suporta. Deus não entrega uma cruz maior do que aquela que você consegue suportar, que você consegue carregar. Eu já vivi muitas dores. Gente, eu passei por tantas coisas na minha infância também, tantas que o meu pai separou da minha mãe. Eu fui abusada, eu fui humilhada na escola. Uma vez eu fui dançar balé e eu não tinha o colã. Eu era a única aluna que não tinha aquele colã de dançar balé. E eu tive que dançar o balé com uniforme, enquanto todas as meninas estavam dançando com a roupinha de balé. Eu passei tanta humilhação. Eu lembro desse dia como se fosse hoje. Eu fui tão humilhada, assim, eu chorei tanto. Tá? Todos os bloqueios que você viveu na sua infância, hoje eu consigo falar de todos, por quê? Porque não existe mais dor. Eu já passei por eles, eu já enfrentei, eu já gerei uma nova experiência, eu já enfrentei todos. Gente, muitas vezes esses bloqueios bateram e eu deixei muitas oportunidades na vida porque eu ainda estava bloqueado. O bloqueio faz você se auto-sabotar, faz você fechar portas na sua vida, faz você não aproveitar as oportunidades. Por quê? Porque você não tem ousadia, porque você não dá o passo. Esse bloqueio está travando você de prosperar. Ana, como é que eu consigo suportar a dor? Só, não tem outro, não tem. Vou contar uma coisa para vocês, não existe outro caminho. O único caminho de você conseguir suportar uma dor muito forte é com Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Venham a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. A única, gente, de verdade, tem duas coisas que curam no mundo: o amor e o perdão. O que mais curou a Ana? Exatamente o amor e o perdão. Eu perdoar todas as pessoas que me fizeram mal e eu acessar o amor de Jesus. O amor de Jesus te cura. Esse amor que você busca em pessoas, esse amor que você busca, essa aprovação que você busca nas pessoas, essa validação, Deus que vai te entregar. É só o amor de Jesus. Na hora que o amor dele entra, na hora que você realmente acessa esse amor da fonte, esse que vem te lavando, te purificando, esse que vem restaurando, curando as feridas, cicatrizando as feridas,
Porque muitas coisas você faz hoje na vida porque você quer o amor do seu pai e da sua mãe, inconscientemente. Inconsciente, algumas decisões que você toma é você ali honrando seus pais, sabe? Assim, você falando, pai, tô fazendo igualzinho você. Pai, eu quero o seu amor. Papai, olha para mim, e você acaba projetando isso em outras pessoas. Hoje, na fase adulta, é claro que o seu pai não está nem com você hoje, mas a sua criança quer tanto o amor deles que você fica buscando nas pessoas, no marido, na esposa, ou em várias pessoas, esse amor. Só que eu vou dizer uma coisa: esse amor só Jesus pode te entregar. Mais ninguém. Mais ninguém. Só Jesus pode te entregar esse amor. E você vai ter que ir atrás dele. Esse é o amor verdadeiro. Esse é o amor que te alimenta. Esse é o amor que vai preencher todo o vazio do seu coração. Toda essa validação que você quer do mundo, todo esse amor que você busca desesperadamente no mundo, é ele que vai te entregar. Por isso que é ativar a sua identidade, é quando você se enxerga como Deus te enxerga, é quando você se vê como Deus te vê, é quando você acessa o amor dele. Quando você realmente fala, olha, é dele, ele já me ama. E ele me vê diferente, ele não me vê como essas pessoas me veem. Ele te vê ungido, ele te vê mais do que um vencedor, ele te vê abençoado, ele te vê próspero, abundante, ele te vê valorizado. Você é escolhido, você é forte, imparável, você é um herdeiro. Somos filhos em Cristo Jesus, somos filhos de Deus. É esse amor que cura, que lapida, que purifica, que lava, que restaura. Por isso que, quando a gente fala desse bloqueio de autoimagem, e eu falo, gente, as pessoas precisam ir fazer. O bloqueio de autoimagem, você só cura no campo de batalha, quando você começa a enfrentar esses bloqueios. Quando você começa a realmente se posicionar, sabe? Mesmo a tua mente falando, você não é capaz, você não dá conta, você não é bom o suficiente, mas começa. Você vai ter que se posicionar. Por quê? Porque os micro-resultados vão fazendo você se enxergar diferente. Ana, me dá uma outra maneira, lendo a palavra de Deus, buscando intimidade com o Senhor, entendendo aquilo que ele já sabe a seu respeito. Ana, como é que o inimigo me para? E como é que o inimigo está parando muitos de vocês através desse bloqueio? Sabe por quê? Porque o diabo já sabe do poder que você carrega em Cristo Jesus. E no dia que você souber o que o diabo já sabe a seu respeito, você explode nessa vida. Ele já sabe, você ainda não. E aí, ele não quer que você fique sabendo. Então, ele está te bloqueando. Então, ele está fazendo com que você não enfrente esses bloqueios. Os filhos de Deus não andam em confusão, porque eles carregam a mente de Cristo e a direção do céu. Eles sabem exatamente quem é. Por isso que na palavra diz que nós temos que nascer de novo. Né? Deixa esse velho homem e nasça um novo homem em Cristo Jesus. Nasce um novo homem, uma nova mulher, uma nova natureza. A natureza de Cristo agora resplandece em mim, está em mim. Então não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Né? Você deixa toda essa lama, você limpa, lava tudo. Quem nasce de novo não vive, gente, para agradar pessoas, mas ele vive com um propósito eterno. A verdadeira identidade é revelada quando o coração se conecta com o Pai. Quando o seu coração se conecta com o coração do Pai, a sua identidade é revelada. Quando a gente tem, nós vamos fazer uma oração hoje para ativar a sua identidade. Nós vamos começar a fazer isso hoje. Imagem e semelhança do Criador. Isso é a sua identidade. E isso, gente, não combina com baixa autoestima, com medo, com comparação. Pessoas que se comparam demais com outras pessoas é porque não entendem quem são. Você é um ser único. Aquilo que você faz, ninguém mais faz. Ninguém. Eu me comparava muito com outras pessoas, mas de verdade, o jeito que, por exemplo, eu estou fazendo 459, o jeito que eu faço o 459, outras pessoas não vão fazer. Então, para que eu vou me comparar com outras pessoas? Esse é o meu jeito. Você tem um jeito único. Você é único.
Então, o jeito que você faz é só seu. E ninguém consegue fazer do seu jeito. Entenda a sua singularidade. Você é um ser único. Deus não fez a gente em série. Por isso que cada um tem uma digital. Ninguém tem uma digital igual à sua. Ninguém é igual a você. Para de se comparar com outras pessoas. Ah, mas parece que aquele fulano é melhor do que eu. É porque você ainda não sabe quem você é. E por você não saber quem você é, você acha que o outro é melhor. Ativa a tua identidade. Não há crise de identidade quem conhece a sua origem celestial. Quem sabe quem é. Quem sabe de onde veio. Nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência terrena. Não tem ninguém que vai fazer como você. A identidade, gente, ela não é construída com opinião alheia, com o que os outros dizem de você, mas pela voz de Deus liberada desde o seu ventre. E lá está escrito: eu te conheço desde o seu ventre. Eu te formei, eu te lapidei, eu te escolhi. Ana, mas parece que você fala e eu não consigo acessar esse amor. Por mais que você fala, como que eu consigo viver esse amor de Deus? Como que eu consigo acessar esse amor de Deus? Quando você realmente exerce. Isso é sabedoria. Existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria. O que eu estou dizendo para vocês aqui agora é conhecimento. Vocês estão adquirindo conhecimento. Então está mudando o teu cérebro. Você está adquirindo coisas que você nunca escutou, vamos colocar assim, né? Você está ali adquirindo um novo conhecimento. Agora, como esse conhecimento vira prática? Ó, como esse conhecimento vira sabedoria? Quando eu coloco em prática. Então você vai ter que começar a praticar. Você vai ter que começar a se posicionar. Você vai ter que começar a viver uma vida de resultado, a enfrentar os seus bloqueios. Como? Por forte impacto emocional ou por repetição. Ana, mas então se dá certo eu repetir todos os dias que eu sou amada? Dá certo. Dá certo eu repetir todos os dias que eu sou ungida, que eu sou escolhida, que eu sou separada para Deus, que eu sou vitoriosa, que eu sou mais do que um vencedor? Dá certo. Por repetição. Você não escutou por repetição na sua infância inteira que você era um fardo? Que você não ia dar certo na vida? Começa a repetir diferente agora. Só que você vai se sentir uma fraude. Tem esse caminho. Por quê? Porque você vai começar a falar coisas que você ainda não está sentindo. Mas, gente, pega isso para a vida de vocês. Olha o tanto que isso é poderoso. Você vai começar a falar coisas que você ainda não sente, né? Você vai falar assim: eu sou próspera, eu sou mais do que um vencedor, só que você não se sente assim ainda. Né? Você é sábio, você é ungido, separado, você é escolhido, você é tudo aqui, você é abençoado, enfim, tudo que você é amado por Deus, só que você não se sente ainda amado. Não existe um sentimento ainda, mas você vai continuar falando, sabe por quê? Porque primeiro você muda o pensamento para depois mudar o sentimento. O sentimento, ele é racional. Primeiro eu mudo o pensamento. E na hora que eu mudo o meu pensamento, eu mudo o sentimento. Se você mudar o seu pensamento através da repetição, então você vai começar a falar. A palavra é semente, palavra cria. O verbo se tornou carne e habitou entre nós, o verbo. Deus criou o mundo através da palavra. Por isso que as palavras que foram declaradas sobre a tua vida na infância te causaram tanta dor hoje. Porque você escutou a sua vida inteira palavras ruins a seu respeito. Então isso gerou esse bloqueio. Hoje você vai começar a falar palavras de bênção. Você vai começar a profetizar sobre a tua vida. Palavras boas. Por mais que no início pareça que você está falando mentira, parece que você não está sentindo isso, continua falando. Por quê? Porque palavra é semente. E quando a palavra cria, quanto mais você falar, mais você muda o seu pensamento, mais você vai mudar a sua mente. E se você mudar o seu pensamento, você muda também o seu sentimento. Ana, isso é de uma hora para outra? Não, não é. Não é de uma hora para outra. Ana, como é que eu acelero isso? Quando você começa a ter resultados. Quando você começa a acelerar a sua vida e começa a ter resultado. Aí você vai ver uma postura diferente. Aí você vai ver quando você começar a fazer um evento. Por isso que a gente provoca tanto vocês. Por isso que o Pablo provoca tanto. Vai fazer um evento, vai abrir uma live, vai abrir essa boca. Porque ele sabe que na hora que você começar a se posicionar, começar a abrir a boca, começar a fazer evento,
você vai começar a vencer os seus bloqueios. Por quê? Porque todo desafio vai trazer uma fraqueza à tona. Toda vez que você se desafiar com algo que você não quer fazer, vai vir uma fraqueza, vai vir um bloqueio. E aí você vai começar a vencer esses bloqueios. Quem carrega o DNA do céu tem autoridade para transformar ambientes, transformar lugares. E deixa eu te contar uma coisa, o DNA do céu está em você. A grandeza de Deus está no seu DNA. Toda vez que a identidade ela é ativada, o propósito se revela. Então, ative a sua identidade. Nós vamos fazer uma ativação aqui, declarando coisas ao seu respeito. Ninguém cresce do nada, existe muita busca. A forma que eu me olho, o que é autoimagem? É a forma como eu me olho, segundo a lente daquelas pessoas que foram autoridade na minha criação, na minha vida. A forma como eu me vejo garante os meus resultados. Então, se você se vê da maneira como as pessoas que te criaram te viam, os seus resultados vão ser medíocres. Escreve essa frase. A forma como eu me vejo garante os meus resultados. Ana, o que eu preciso então? Começar a me ver diferente. Eu preciso começar a me ver como Deus me vê e não como as pessoas me veem. E não como aquelas pessoas que tinham autoridade na minha infância me viam. Assim como você se enxerga, assim você é. E aí a pergunta que eu faço para vocês é essa: como você se enxerga? Como você se vê hoje? Por quê, Ana? Porque é exatamente isso. Como você se vê? Se você se vê ainda fraco, se você se vê ainda incapaz, esse vai dizer o seu resultado. Eu posso te falar uma coisa? Ainda somos fracos na maneira como nos vimos. Você ainda não se vê como Deus te vê. De verdade. Porque se você se visse como Deus te vê, você enfrentava gigantes, como Davi enfrentou Golias. Davi enfrentou um gigante com pedrinhas na mão. Por quê? Porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia. Ele tinha a identidade dele muito bem ativada. Quais gigantes você não está enfrentando na vida? Quais gigantes você precisa enfrentar na vida e você não está enfrentando? Eu posso te falar uma coisa? Os seus gigantes vão mostrar o seu tamanho. Ana, mas o meu gigante é muito grande. Eu estou só gigante assim, de 1000 metros. É porque o seu tamanho é grande demais. É porque o teu propósito é grande demais. Os gigantes que eu enfrento vão dizer do propósito que eu vim cumprir. Posso te falar uma coisa? Leve a maneira como você se vê mais a sério. Se vê diferente. Olha para o espelho e comece a se enxergar diferente. Por mais que o seu cérebro falar que você está mentindo, é porque existe uma experiência, uma memória de dor. Existe um pensamento errado a seu respeito. Então comece a repetir para você poder mudar esse pensamento que você tem ao seu respeito. E na palavra de Deus diz, assim como você se vê, assim você é. Assim como você se vê, você é. Ana, como é que Davi tinha a identidade dele ativada? Porque Davi tinha relacionamento com Deus. Davi tinha intimidade com o Senhor. Davi rasgava o coração dele perante a Deus. Davi conhecia na intimidade o Senhor. O que falta? A gente conhecer Deus na intimidade. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir se conhecer se você não conhecer aquele que te criou. Putz, se você não conhecer aquele que te criou, você não vai se conhecer. Então eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso conhecer aquele que me criou. E eu sou a imagem e semelhança. Eu sou a imagem e semelhança dele. O que eu preciso, Ana? Eu preciso ressignificar a minha autoimagem. E ela é poderosa. Desde criança você fica escutando que você é um fardo, que você é lento, que você é medroso, que você é devagar, e isso foi deformando a sua imagem.
Isso foi sujando a sua imagem. E esse é o maior problema da humanidade. A humanidade, ela não sabe quem é. Vocês não sabem quem vocês são. Comece a se enxergar da maneira como Deus te enxerga e não como as pessoas te enxergam. E na hora que você começar a curar a sua imagem, você vai ver o que você vai virar. E você vai incomodar muita gente. Você vai parar de agradar pessoas. Você vai parar de pedir opinião. Você vai começar a decepcionar pessoas. Você vai começar a ser insuportável. Mas por quê, Ana? Porque a maioria das pessoas não sabem quem são também. E quando você souber quem você é, você vai incomodar quem não sabe. Ana, como é que eu curo a minha autoimagem? Você vai precisar reconstruí-la em todas as áreas da sua vida. Então, toda vez que você vir na sua mente, eu não sou boa nisso, eu não sou bom nisso, você vai começar a repetir, eu consigo tudo que eu quero. Coloque tudo no passado. Eu não era boa. Eu não era. Eu era escasso. Eu era. Muda o seu padrão mental. Assim como tu pensas, assim você é. Tem que mudar a mentalidade. Você vai ter que viver experiências novas. Você vai ter que fala tudo no passado. Sabe, tem gente que coloca assim, Ana, não, porque eu sou muito tímido, você era tímido. Não, porque eu sou escasso, você era escasso. Começa a colocar tudo no passado, tudo. Sabe o que é o problema? Que você ainda fala muitas coisas erradas a seu respeito. Nem é muitas pessoas, é você mesmo. Você se diminui, você se critica o tempo todo, você começa a falar coisas erradas ao seu respeito. Começa a mudar esse padrão mental. Começa a falar coisas boas a seu respeito. Começa a conhecer mais a Deus. Você é a imagem e semelhança dele. Já viu Deus tímido? Ana, mas eu não tenho criatividade. Como não? Você é filho de Deus. Deus, olha o que Deus criou. Olha para o mundo. Você acha que Deus não era criativo? Como é que você não é criativo se você é imagem e semelhança dele? Não, Ana, é porque eu sou muito escasso. Você não é escasso. Olha, você é filho de Deus, dono do ouro e da prata. Deus é o dono de toda a riqueza e você é filho, herdeiro dele. Como é que você é escasso? Como é que você nasceu para não ter riqueza? Autoimagem é Deus em mim. Descubra a forma que Deus te olha. Descubra as coisas que Deus disse a teu respeito. Comece a se enxergar como um homem forte, como uma mulher forte. E comece a agir. Nós precisamos de resultados reais. Reais. De verdade, se você tiver uma autoimagem errada a seu respeito, você não vai conseguir ter resultados. Fala assim comigo: não existe nada maior do que eu. Não existe nada maior do que eu. Aquilo que habita em mim é muito maior do que aquilo que habita no mundo. Comece a repetir. Quem tem medo de errar tem autoimagem fraca. Quem tem medo do julgamento das pessoas tem autoimagem fraca. Quem quer a aprovação das pessoas tem a autoimagem fraca. Quem não consegue dizer não tem a autoimagem fraca. Quem não consegue se posicionar tem a autoimagem fraca. Tudo isso são pessoas que ainda não se enxergam da maneira que Deus as vê. Ana, o que eu preciso? Tratar a minha autoimagem. Sua maior busca precisa ser conhecer a Deus, descobrir quem Deus é. A criação revela a glória do Criador. Olha para a criação. Olha tudo que Deus criou. Você faz parte disso tudo. Busca a Deus de todo o seu coração. E você vai começar a ser um reflexo dele. Vou contar para vocês, esse bloqueio de autoimagem, para mim, é um dos mais poderosos que existe. Eu vou declarar algo sobre a vida de vocês, depois nós vamos fazer um boot poderoso para encerrar esse 459. Porque eu quero que você saia daqui com uma imagem diferente de você. Por mais que a sua mente vai falar assim, Ana, eu não acredito. Eu sei que você não acredita. Por que você não acredita ainda? Porque o teu cérebro está configurado. Eu preciso mudar a minha mente para mudar os meus sentimentos. Então, se eu ainda penso
que eu sou fraco. Se eu ainda escutei a minha vida inteira coisas erradas ao meu respeito, eu me sinto assim. Tá tudo bem, só é uma fase. A partir de hoje, você vai mudar essa fase. A partir de hoje, você vai começar a falar outras coisas a seu respeito, as verdadeiras ao seu respeito. E você, mesmo sentindo fraco, mesmo sentindo coisas antigas, você vai continuar declarando. Por quê? Para você começar a mudar o seu padrão mental. Porque assim como você pensa, assim você é. Então eu preciso mudar aquilo que eu penso sobre mim. E para mudar aquilo que eu penso sobre mim, eu preciso de começar a falar coisas certas ao meu respeito e me posicionar. E aí, com os resultados, eu vou mudando a minha mentalidade. Por isso que eu falo muito, muda os seus ambientes. Porque se você mudar os seus ambientes, você vai acelerar isso. Você acelera esse padrão, a mudança desse padrão mental. Andar com pessoas que já têm a identidade ativada vai fazer você mudar esse padrão. Então, eu vou começar a declarar aqui. Começa a declarar você aí também, tá? Nós vamos fazer uma ativação aqui. E eu falo e você na sua casa, você vai repetir, tá? Você vai realmente começar, mesmo você não sentindo. Esquece o sentimento. Não é por sentimento, é por decisão, tá? Porque o teu sentimento está conectado com o seu padrão mental, que está configurado errado. Então, agora nós vamos ter que voltar e refazer e reconfigurar, tá? Então, repete comigo. Eu sou a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Eu carrego a marca do céu em mim. Repete comigo. Não sou o que o mundo disse que eu sou. Eu sou o que o meu Pai diz. Filho, amado, escolhido e herdeiro. Repete comigo. Dentro de mim habita o Espírito que ressuscitou Jesus. Eu sou forte, corajoso e cheio de autoridade. Nós temos que copiar essa frase e repetir ela todo dia. Minha identidade não está no passado. Não está nas dores e nem nas falhas. Minha identidade está na cruz, no sangue e na promessa. Eu fui criado para reinar, para liderar e para manifestar o reino. E eu não aceito viver abaixo do que o céu determinou para mim. Eu sou o templo do Espírito Santo e por isso eu vivo com propósito, com direção e com poder. Nada, nem ninguém pode roubar minha identidade, porque ela foi selada pelo próprio Deus. Fala isso, a minha identidade foi selada pelo próprio Deus. Nada, nem ninguém pode tirar isso de mim. Eu sou luz, eu sou sal da terra, eu sou resposta, eu sou filho do rei, e essa é a minha verdade. Eu sou sal e luz nesse mundo. Eu sou a resposta. Eu sou o filho do rei. Deixa eu contar uma coisa. Você é a resposta de oração de muita gente. E para isso, você tem que tratar essa autoimagem. Para isso, você vai ter que curar essa autoimagem. Vamos fazer a nossa boot? Bora pro boot? Fecha os olhos, respira fundo. Isso aqui é live, você tem que assistir pelo menos mais umas 2 vezes, para você poder anotar tudo. Anota tudo, repete e vai tratar essa autoimagem. Vai tratar. Respira fundo. Vamos fazer o nosso boot? Chegou a hora de alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Ativar a nossa verdadeira identidade. Saber quem nós somos. Começar a nos olhar como Deus nos olha e não como as pessoas nos olham. Fecha os olhos agora. Achei que já era o boot. Foi só uma ativação. Foi uma preparação para o boot. Fecha os olhos, respira fundo. Respira. Larga a mãozinha agora do teclado. Ana, você está cada dia melhor, glória a Deus. Tá vendo, gente? São horas de voo, é prática. Tem que fazer todo dia. Sabe por quê? Porque a fonte é inesgotável. Quanto mais você transbordar, mais Deus vai te entregar. A fonte é inesgotável. Respira fundo. Bora, bora. Pai, a ti nós rendemos graças nesta manhã, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Jesus, pela tua misericórdia infinita.
Obrigada, Pai, pelo teu amor infinito. Pai, nós queremos hoje, nessa manhã, sermos inundados desse amor. Pai, nós precisamos ativar a nossa identidade. Pai, nós queremos nos ver assim como o Senhor nos vê e não como as pessoas. Pai, nós alinhamos o nosso coração ao teu nesta manhã e ativamos a nossa verdadeira identidade. Pai, nós nos colocamos diante de Ti agora, com corações rendidos e prontos para acessar tudo aquilo que o Senhor diz que somos. E hoje nós declaramos em voz alta, repete comigo, eu sou filho, eu sou herdeiro e não órfão. Eu sou filho e não escravo. Pai, nós ativamos nesse momento a nossa identidade eterna, a nossa identidade celestial, aquela que foi escrita antes da fundação do mundo. Nós somos criados à tua imagem, à tua semelhança, com propósito, Pai, com autoridade, com herança. E nós renunciamos agora a toda mentira que o inferno plantou sobre nós. Pai, toda ideia de rejeição, toda inferioridade, toda indignidade, toda limitação, toda incapacidade, cai por terra agora em nome de Jesus, Pai. Nós renunciamos agora toda mentira. Pai, nós declaramos que nós somos filhos do Deus Altíssimo, somos escolhidos, separados, ungidos para governar, liderar, para amar e para manifestar o reino aqui na terra. Tudo que é do Pai, tudo que o Pai tem é nosso. Tudo que Jesus conquistou na cruz, Pai, nos pertence. Então nós recebemos agora uma nova mente. Coloca a mão assim na sua cabeça, na tua mente, porque nós temos que mudar a maneira como nós pensamos. Você tem que mudar o seu padrão mental. Então coloca a mão na tua mente agora. E eu quero que você receba uma nova mente, uma mentalidade de Cristo. Pai, renova os nossos pensamentos. Como diz na palavra, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que nós possamos viver a perfeita, agradável e bela vontade do Senhor, e boa vontade do Senhor. Pai, nós te pedimos agora, reconfigura o nosso sistema operacional. Pai, nós escutamos durante muito tempo que nós realmente éramos incapazes. Nós escutamos, Pai, coisas erradas ao nosso respeito. Então agora, Pai, nós recebemos a luz que vem direto do trono de Deus. Visualiza uma luz vindo direto do trono, caindo pela tua mente. E ela está entrando dentro da tua cabeça. E essa luz, ela vai reconfigurando o teu cérebro. Reconfigurando aquilo que você pensa a teu respeito. Pai, somos filhos que carregamos o DNA do céu. E nós temos autoridade para prosperar, curar, ensinar e transformar. Pai, nos dê uma nova mente. Nos dê um novo coração. E uma nova visão de nós mesmos. Como o Senhor nos vê. Agora coloca a mão no seu coração. E hoje nós ativamos a nossa identidade real, sacerdotal, a identidade poderosa. Nenhum rótulo do passado, Pai, tem poder sobre nós. Nós somos livres, completos, abundantes e cheios da glória de Deus. E nós saímos daqui revestidos dessa verdade. Respira fundo e declara assim comigo: eu sou filho. E por isso eu vivo para governar, para reinar aqui na terra. E essa é a minha verdadeira identidade. Respira fundo, esfregue essas mãos, esfrega bem forte e solta aí um já é, já é, já é, já é. Já está configurado o nosso sistema operacional, já está. Tudo bem que alguns aqui ainda não acreditam, mas só de você ter declarado isso, só de você já ter falado com a tua boca, visualizado, feito um movimento, algo já começou a mexer dentro de você. Algo já começou a reconfigurar aí o teu cérebro. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que a gente possa viver uma semana diferente. Uma semana realmente posicionados. Uma semana com uma postura diferente. Com um sentimento diferente. Que a gente consiga nos ver como Deus nos vê. E se você começar realmente a se enxergar assim, o mundo vai mudar. Os seus resultados vão mudar. Que seja uma semana de governo. Uma semana para nós reinarmos aqui na terra.
Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Eu amei estar aqui com vocês hoje. Glória a Deus, Senhor. Amém. Amém. Parabéns. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar vocês imensamente. Que a gente tenha uma semana transformadora. Com certeza vai ser a melhor semana da minha vida. Gratidão pelo seu transbordo. Esse tema foi realmente surreal, no dia certo. Gratidão. Obrigada, gente. Gratidão, Ana, pela aula maravilhosa. Estou aqui para isso. Toda honra e toda glória ao Senhor. Se eu plantei essa sementinha no coração de vocês, eu já saio satisfeita. Glória a Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor. Beijo, beijo. Amo vocês. Até a próxima. Vamos fazer um print, gente, hoje? Faz um print aí. E já publica lá, marca meu nome, que eu vou repostar todos lá no meu Instagram. Vou fazer os reposts. E vamos pensar numa frase para a gente postar? Coloque assim: eu sou herdeiro. Ou eu sou filho, né? Eu sou filho amado. Eu sou filha amada. Eu sou filha amada. Glória a Deus. Eu sou filho amado. Valeu mesmo, de verdade. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Bora tocar o terror na terra. Bora, bora, bora. Segunda-feira tem Piorando agora, né? Tem Piorando, tem MDR. Gente, não tem como você não explodir na vida não, viu? Não tem como você não explodir na vida. De verdade. Quem não é MDR tem condição de entrar ainda. Pode acessar o MDR e fazer parte. Eu sou uma das mentoras do MDR, inclusive. Sábado estarei com vocês. Sábado é o meu dia. Hoje o MDR é com o Tiago Rocha. Então, sim, se você puder entrar, o mapa da riqueza, já acessa, já cai para dentro e nós esperamos vocês lá no MDR. Quem é Piorando, tem aula do Piorando também. Sou 10 em 1, glória a Deus. Que Deus abençoe vocês imensamente, tá? Que a gente possa viver o sobrenatural de Deus aqui na Terra. Que é por isso que nós estamos aqui, gente. Para nada menos do que isso. Nada menos do que isso. Viu? Que Deus abençoe vocês. Beijo, beijo. Espero vocês aqui, ó, no MDR. Espero vocês aqui de novo no 459. Bora viver a melhor semana da nossa vida. Semana começou, gente. Bora tocar o terror na terra. Beijo, beijo, beijo.